Olá, eu sou Atílio Santos, estudante de Agronomia pela Universidade de Brasília, orientado da professora doutora Sheila Tavares. Hoje eu vim falar da transferência de calor de matrizes suínas em sistemas de criação ao ar livre, com a aplicação da termografia infravermelha. O objetivo do meu trabalho foi mensurar a transferência de calor sensível de matrizes suínas criadas ao ar livre, dispostas de diferentes estruturas de sombreamento. O experimento ocorreu na Fazenda Água Limpa, mais específico no setor de gestação da unidade demonstrativa de criação de suínos ao ar livre, durante 6 dias não consecutivos no ano de 2019. O piquete em que os animais se encontravam continham pastagem, sombreamento natural, sombreamento artificial, bebedouros automáticos e ração. Cada piquete possuía diferente estrutura de sombreamento artificial, que seria o aluminete, o sombrite mais o aluminete e só o sombrite. Os animais eram da linhagem comercial da Ambred Duroc e fizemos mensurações ambientais e fisiológicas. As mensurações ambientais foi a velocidade do vento por meio de um anemômetro, temperatura do ar, umidade relativa e temperatura do globo negro por meio de um globo negro, coletados em intervalos de 1 minuto. Já a temperatura do solo foi feita por meio de uma câmera termográfica em intervalo de 30 minutos. E para o parâmetro fisiológico, analisamos a temperatura superficial dos animais por meio de um data logger, que é uma técnica não invasiva. Os cálculos, então, foi calculada a radiação de ondas curtas pelo somatório da radiação direta, difusa e refletida, transferência de calor por convecção, transferência de calor por radiação e temperatura radiante média, transferência de calor por condução e o balanço total, que seria o resultado de todos os mecanismos, ou seja, o somatório dos ganhos e perdas de calor. Vale ressaltar que os valores positivos representam perda de calor e os negativos ganhos de calor para os animais. A análise estatística foi pelo método dos quadrados mínimos por meio do software SAS, e as medidas foram desdobradas pelo teste Tucker, com 5% de probabilidade. Em nossos resultados, percebemos que a umidade relativa em alguns horários de coleta ficou acima da ideal proposta por Silva, o que atrapalharia nas perdas evaporativas dos animais. Já a temperatura do bulbo seco, em todos os horários, ficou maior do que a ideal proposta por Bowling Brown, o que pode ocasionar um desconforto térmico para os animais. Já a temperatura radiante média teve pouca variação, o que deixa uma sensação térmica mais constante para os animais. Destaca-se o horário das 13 horas, em que foi o horário de maior temperatura radiante média e maior temperatura do ar. A radiação de ondas curtas em sistemas ao ar livre é um dos principais fatores de desconforto térmico para os animais, destacando também o horário de 12 e 13 horas, em que foram os maiores valores de radiação de ondas curtas. Para os mecanismos de transferência de calor sensível, o horário das 13 horas foi o de menor perda de calor para os animais. Vale destacar que em todos os horários representaram perdas, porém o de 13 horas foi o de menor perda. Já o horário das 8 horas foi o de maior perda de calor. A condução foi o mecanismo mais relevante, pois ela proporcionou maior perda de calor, e a radiação de ondas longas foi o de menor perda de calor. No horário de 13 horas, ela também representou um ganho de calor. O tratamento 1 se mostrou mais eficiente na transferência de calor por condução, o que justifica os resultados de Moss, em que nesse tipo de sombreamento os animais permaneciam a maior parte do tempo deitados. Já a transferência de calor por convecção teve valores próximos, devido à temperatura do ar e à velocidade do vento serem muito próximas nesses tratamentos. A transferência de calor por radiação de ondas longas foi melhor no tratamento 2, o que justifica também os resultados encontrados por Moss em 2020, em que os animais nesse tipo de tratamento tinham menor variação postural. Partindo do princípio que o primeiro mecanismo de controle térmico são as mudanças comportamentais, menor variação ocasiona maior conforto, o que justifica também a maior perda de calor ser no tratamento 2, devido ao balanço total representar uma maior perda. Concluímos então dessa forma que todas as estruturas de sombreamento proporcionam perda de calor, ou seja, todas são importantes. O horário de 13 horas foi o de maior ganho de calor para os animais, principalmente por ganho de calor por radiação de ondas longas.
O tratamento 2 foi o que teve maior dissipação de calor do animal com o ambiente, e em regiões em que a perda de calor por condução não é eficiente, o tratamento 1 é uma ótima alternativa. Quero agradecer a todos pela atenção.